Agora no seu rádio. A tradição e a credibilidade. De Três Lagoas e região. A notícia de uma forma, sem medo de falar a verdade. Agora, na Difusora FM. Tribuna Livre. Olá, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 7 de dezembro de 2023. Começa agora mais uma edição do Tribuna Livre. Eu sou Gisele Mendes e ficarei com você até o meio-dia. Seja muito bem-vindo. Tribuna Livre. Confira as manchetes de hoje. Contribuinte tem até dia 22 para solicitar isenção do IPTU. Tribunal Regional Eleitoral faz alerta sobre a importância de regularizar o título. Novos conselheiros tutelares passam por curso de capacitação. Secretaria de Saúde amplia vacinação contra a Covid-19. E hoje eu vou receber aqui no estúdio o advogado Eduardo Messias para falarmos sobre a redução das taxas de escritura de imóveis. É já. O Tribuna Livre é um oferecimento de farmácia e drogaria Sete Farma, Big Com Materiais de Construção, Lotéricas Caminho da Sorte, CRC Vet Hospital Veterinário e Genildos Bar e Espetos. Confira agora a previsão do tempo. A previsão do CENTEC, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, para esta quinta-feira, indica permanência de tempo instável em grande parte de Mato Grosso do Sul, devido à aproximação de uma nova frente fria. Segundo o CENTEC, tais instabilidades também ocorrem em razão da passagem de cavados e atuação de área de baixa pressão atmosférica que favorecem a formação de nuvens e chuvas, com maior destaque entre a tarde e a noite. São esperadas chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, com destaque para as regiões sul, sudoeste, sudeste e leste do estado. Nesta quinta-feira, Campo Grande tem mínima de 23 graus e máxima de 32, assim como a Naurilândia, na região leste. Em Dourados, os termômetros marcam 22 graus inicialmente e atingem 32 ao longo do dia. No sul do estado, Ponta Porã tem 21 graus pela manhã e 28 à tarde. Já em Iguatemi, os valores variam entre 22 e 29 graus. Porto Murtinho, na região sudoeste, tem mínima de 25 e máxima de 32 graus. No Pantanal, Corumbá amanhece com 25 graus e chega aos 32 nos horários mais quentes do dia. Aquidauana tem mínima de 24 e máxima de 33. Na região norte, Coxinha apresenta variação entre 23 e 33 graus. No Bolsão, Três Lagoas tem mínima de 24 e a máxima deve atingir 33 graus, enquanto as temperaturas em Paranaíba marcam 23 graus inicialmente e sobem até os 34, o valor mais alto do dia. Muito bem, Três Lagoas terá um dia quente com possibilidade de chuvas também. Pode chover a qualquer momento e esse calorão pode trazer tempestades, inclusive. Agora são 11 horas e 7 minutos, 11h07. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanham, seja pela 99,5 FM ou também pelo Facebook, onde nós também estamos ao vivo. Nosso Facebook é o Difusora Três Lagoas. Agora são 11 horas e 7 minutos, 11h07. Vamos falar sobre emprego. A Evoluir RH oferece vagas nesta quinta-feira para atendente, para atuar no shopping, assistente comercial com atuação em oficina de caminhões, auxiliar de padeiro para uma padaria, auxiliar de salgado também para uma padaria, balconista para uma churrascaria, operador logístico com atuação na indústria, padeiro com atuação em padaria, pizzaiolo, vendedor para uma empresa de produtos naturais e zelador para trabalhar em um condomínio. Interessados em concorrer a uma dessas vagas devem entrar em contato com o pessoal da Evoluir RH pelos telefones 679-8462-9442 ou 679-8448
0208. Se você se identifica com uma dessas vagas, basta entrar em contato com o pessoal que vai orientar vocês sobre todos os processos seletivos, como participar e todos os critérios. Agora são 11h08. Vamos falar sobre isenção do IPTU. Vai até dia 22 de dezembro, prazo para o cidadão treslagoense realizar o pedido de isenção do IPTU para o exercício de 2024. Este benefício concede a Lei número 2.299/2008 e o artigo número 5º da Lei número 2.601/2012 e é válido para contribuintes que se enquadram nas leis. A isenção do IPTU é concedida para aqueles que são titulares de imóveis classificados como populares, possuem único imóvel e residem nele, têm renda familiar igual ou inferior a 2 salários mínimos, área de construção da casa é igual ou inferior a 80 metros quadrados para qualquer pessoa. E o titular também que seja aposentado, pensionista, titular de benefício ou portador de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatite grave, doença de Parkinson, espondiloartrose e também nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget, que é osteitite deformante, contaminação por radiação ou síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS. Neste caso, a lei permite que a residência tenha até 90 metros quadrados de área construída. E também pessoas com câncer podem requerer. Aos contribuintes diagnosticados com câncer, a isenção é permitida para aqueles que possuem único bem imóvel em seu nome ou no nome do cônjuge, que residam no imóvel, tenha renda igual ou superior a 3 salários mínimos e não exerça nenhuma atividade autônoma de economia informal. O benefício poderá ser concedido àqueles que moram de aluguel e são responsáveis, mediante contrato, pelo pagamento do IPTU. Para solicitar, o cidadão deve ir ao setor de tributação da Prefeitura de Três Lagoas e apresentar os seguintes documentos com cópias e também os originais. São eles RG e CPF ou CNH de todos os membros do núcleo familiar, além de comprovante de renda de todos os membros que residem no imóvel. Na impossibilidade de comprovação de renda, apresentar atestado de rendimento ou declaração de inatividade de cada membro do núcleo familiar que seja maior e capaz. É preciso levar também o comprovante de residência em nome do proprietário, preferencialmente uma conta de luz. E em se tratando de contribuinte falecido, é necessário apresentar a certidão de óbito e documento que comprove vínculo entre o requerente e o de cujos. Caso o contribuinte seja portador de alguma enfermidade das listadas, apresentar atestado médico atualizado, indicando-a expressamente. Contrato de locação que obrigue o portador de câncer ao pagamento dos tributos. Portanto, se você se identifica, nessa lista que nós acabamos de apresentar, você tem até o dia 22 deste mês para requerer a isenção do IPTU 2022. E você precisa chegar ali ao Paço Municipal, no setor de tributação, que funciona de segunda a sexta, das 7 às 17 horas. Fica na Rosário Congro, com a rua Antônio Trajano. E também tem um telefone para mais informações, que é o 679-9214-0322. Basta entrar em contato para você receber todas as informações necessárias. Inclusive, só funcionar até o dia 22, Os setores administrativos, todos da prefeitura, vão funcionar até o dia 22 e depois eles vão entrar em recesso, retornando no dia 2 de janeiro. Isso acontece com todos os setores exceto, os essenciais, como as UPAs, como coletor de lixo, essas funções não param. Agora são 11h13, 11h13.
O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul informa que 4.454 eleitores de Três Lagoas correm o risco de ficar impedidos de votar nas eleições de 2024, caso não compareçam à revisão do eleitorado em cumprimento ao Programa de Identificação Biométrica do Tribunal Superior Eleitoral. O cancelamento foi temporariamente suspenso pelo TSE durante a pandemia de Covid-19, permitindo que os eleitores realizassem seus votos nas eleições municipais de 2020 e presidenciais de 2022. No entanto, o efeito de cancelamento voltou a valer após os pleitos. Eleitores com cadastro eleitoral irregular precisam regularizar seu título até dia 8 de maio de 2024, comparecendo ao cartório eleitoral de Três Lagoas. Somente assim vão garantir o direito de votar nas eleições futuras que ocorrem a partir do ano que vem. No entanto, é importante lembrar que não se deve deixar para a última hora, realizando a previsão assim que possível, evitando filas e maiores transtornos. É possível consultar ali o site do TRE, que é o www.tre.ms.jus.br, no link Serviços e clicar em Situação Eleitoral para você saber como que está a situação do seu título de eleitor. Agora são 11h14, 11h14. Eu vou para um rápido intervalo comercial e volto já com a entrevista. Continue conosco. O Tribuna Livre volta já. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria Sete Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria Sete Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. BigCom Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na BigCom tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. BigCom, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. WhatsApp BigCom 99190-4362. BigCom, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte. 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Você sabia que o Hospital Veterinário atende 24 horas por dia? O Hospital Veterinário CRC Vet conta com uma grande equipe de profissionais qualificados, prontos para atender seu filho de 4 patas 24 horas por dia. Tem consulta, testes rápidos, ultrassom, raio-x digital, exames laboratoriais, vacinas, pet shop, alimentação natural, cirurgias em geral e internação monitorada 24 horas. Localizado à Rua Paranaíba 57 no centro, com fones 3522-4367 e 99715-3390. Genildos Bar e Espetos, o lugar certo para sua refeição com os melhores pratos, no almoço e no jantar, para toda a família, além do churrasco mais apreciado de nossa cidade. Genildos Bar e Espetos, atendendo na Rua Bernardino Rodrigues Montalvão, 103, no bairro da Lapa. Fones 3522-1919 e Zap 67 99162 1493.
Voltamos a apresentar Tribuna Livre. Tribuna Livre desta quinta-feira, 7 de dezembro de 2023. Agora são 11 horas e 18 minutos, 11 e 18. Eu já recebo aqui no estúdio o doutor Eduardo Messias, que é advogado, e nós vamos conversar um pouquinho sobre a redução das taxas de escrituras de imóveis. Há um projeto sendo votado, inclusive hoje, que prevê aí uma redução. Nós vamos falar qual o impacto, disso na vida de quem tem imóveis, de quem faz transações, e também um pouquinho sobre especulação imobiliária aqui em Três Lagoas. Doutor, obrigada por ter aceitado o nosso convite, de ter vindo aqui falar um pouquinho desse assunto. Está sendo votado hoje, esse projeto que prevê uma redução nas escrituras de imóveis. Isso impacta de forma positiva na vida das pessoas que têm imóveis? Bom dia. Bom dia, Gisele. Bom dia aos ouvintes da Difusora. É uma satisfação estar participando do seu programa, E em relação ao tema, é um projeto de lei, É uma reivindicação já um pouco antiga, em torno aí de 5, 7 anos, tanto da sociedade, como também dos representantes de cartório, os proprietários de cartórios, principalmente em cidades como a nossa, que faz fronteira com outro estado, no caso de São Paulo, Se você pegar Três Lagoas, Brasilândia, Aparecida, que são cidades próximas ao estado de São Paulo, Então, tem uma divergência de tabela, de emolumentos que a gente fala, que são as custas do cartório. Para você fazer uma escritura de um imóvel, você paga os emolumentos, que são taxas de cartório, Então, cada estado tem a sua tabela, Então, no Mato Grosso do Sul é uma tabela um pouco custosa, ela é mais cara do que no estado de São Paulo. Então, esse projeto, ele visa, que inclusive, como você comentou, está sendo votado hoje, em primeira votação na Assembleia, com pressão da sociedade, dos cartórios, para tentar reduzir esses custos, de escrituração, para tentar igualar um pouco junto com o estado de São Paulo, para que não tenha aquela fuga, de pessoas que moram aqui, por exemplo, Vamos pegar o exemplo de Três Lagoas. As pessoas saem daqui para ir fazer a escritura nas cidades próximas do estado de São Paulo, por ter um custo menor, Então, esse projeto visa diminuir essas custas dos cartórios aqui do estado, para que as pessoas que moram aqui façam aqui, Até porque é muito pertinho, Exato. Castilho, é logo ali, Andradina. Exatamente. Então, assim, acaba tendo um prejuízo para os notários, E até a própria sociedade, porque são custos que revertem para o próprio estado, E esse projeto visa isso, tentar igualar um pouco essas custas, Entendi. E esse custo, que quem tem um imóvel acaba tendo com um cartório, geralmente é alto, doutor? É alto. Infelizmente, aqui no estado, a tabela ela é bem alta, E então muita gente opta por fazer contrato particular, que é o famoso contrato de gaveta, E fica com aquele risco, jurídico de que, como na matrícula lá no registro de imóveis está no nome de quem vendeu, aquela pessoa que comprou só através de um contrato particular fica sujeita a alguns tipos de ações ou uma penhora daquele antigo proprietário que ainda consta no nome, Então, são situações que a pessoa, para evitar de ter gasto com escritura, ela faz um contrato particular e deixa ali guardado, E fica no imóvel, mas não tem aquela segurança jurídica como dá uma escritura pública. E nem é indicado, no caso. E nem é indicado, exatamente, Mas muita gente acaba fazendo... compra aqui um imóvel naquela situação de aperto financeiro, E não consegue fazer a escritura, não consegue registrar a escritura e deixa um contrato particular. Só que, de outro lado, ela está sujeita a muitas situações que pode até levar à perca do imóvel,
Então, assim, o interessante desse projeto de lei que está sendo votado hoje é reduzir os custos das escrituras para aquelas pessoas que exatamente ou já compraram o imóvel através de um contrato particular, faça a escritura e registre num cartório de registro de imóveis, para que ela tenha uma segurança jurídica com esse bem, que muitas vezes, em muitas famílias, é só o único bem que ela tem. Né? As pessoas, elas dão prioridade para comprar um imóvel, né? Sim, então, casa própria. Exatamente, né? Um casal, filho. Então, assim, é um bem que em muitas famílias é o único bem que ela tem. Então, assim, importantíssimo, né? A gente colocar aqui no seu programa a importância de fazer a escritura e registrar no cartório de registro de imóveis. Não basta também só fazer a escritura, né? Precisa ir lá no cartório de registro de imóveis e registrar ela, para que lá na matrícula fique constando o nome do real proprietário atual. Né? Assim ela evita penhora, ela evita a série de situações jurídicas que pode levar na perca do imóvel. E qual seria o mais comum, assim, o maior risco, digamos assim, dela perder esse imóvel se não tiver registrado? Um desses que eu te falei, um grande risco é, por exemplo, a pessoa compra o imóvel, né? Ela faz um contrato particular de gaveta, que a gente coloca. Por que chama de gaveta? Porque é um contrato que não tem publicidade, é só entre as partes, o vendedor e o comprador. Aí ela assina, tá tudo bonito, com testemunha, paga, pega o contrato e ela guarda. Então, por isso chama de contrato de gaveta, né? Fica como se fosse na gaveta ali, né? Então, e o que acontece? Lá no cartório de registro de imóveis, aquela pessoa que vendeu o imóvel, aquele imóvel está no nome de quem vendeu ainda. Então, por exemplo, vamos supor que essa pessoa que vendeu, ela tem uma execução fiscal, ela tem uma dívida com outros, com alguns credores, e ela sofre uma ação judicial, e aí vem uma penhora. Aí, quando vem a penhora, o credor ele vai lá no cartório e vai falar... Ele vai fazer uma busca de imóveis no nome daquele devedor. E vamos supor que esse seja um imóvel, né? Ele vai sofrer uma penhora. Então, aquela pessoa que comprou com contrato particular, ela vai ter essa situação jurídica que desfavorece. Então, ela vai ter que entrar com uma outra ação. Então, ela vai ter custos com ação, com advogado, com custos de processo, né? Então, isso é um exemplo bem, assim, prático para que as pessoas se alertem de escriturar, né? E registrar a escritura, que ela fica com uma garantia maior, né? Para esse bem que é um bem de família, né? Geralmente é só o único bem que eles têm, e dá essa segurança jurídica, né? E se por um acaso o dono, né, tá no nome ainda da pessoa que vendeu, e se ela morre, essa pessoa falece, isso pode também entrar em partilhas de bens? Pode haver essa dor de cabeça Isso, também? Exatamente. Isso é um outro complicador, né? Porque aí vai ter que fazer o inventário, né, daquela pessoa que vendeu. A gente não sabe quais são os herdeiros, quantos são, e a gente já tem essa experiência de que nem sempre os herdeiros estão de comum acordo na partilha. Então, assim, tudo é um complicador. Se a pessoa que comprou o imóvel, ela faz a escritura e registra, ela já fica livre de todos esses empecilhos jurídicos que podem ocasionar, né? Por isso a importância da pessoa fazer a escritura, né? Então, esse projeto de lei, voltando à questão do projeto, ele visa tentar chegar os custos da escritura no estado do Mato Grosso do Sul perto dos custos da escritura no estado de São Paulo, que é uma tabela menos onerosa, ela é mais em conta, né? Assim como também no estado do Paraná, que é mais em conta ainda do que o estado de São Paulo. Então, assim, muita gente, como eu te falei, Três Lagoas, Brasilândia, Aparecida, cidades que são próximas às cidades do estado de São Paulo, acabam indo para lá para fazer a escritura por conta do custo, né? Então, esse projeto ele visa diminuir esses custos do cartório no nosso estado para que as pessoas daqui façam aqui, evitando-se de deslocar para aquela cidade, né? Fica mais simples, né? Apesar de serem próximas às cidades, nada como você conseguir resolver algo no seu horário de almoço, vai ali rapidinho, né? Fica bem mais prático. Exatamente. Tem todo o transtorno, né? De você ter que se deslocar. Você estando aqui é mais prático, né? Você fica tudo mais fácil, né? E sem falar também do transtorno se você ter que fazer esse deslocamento com o vendedor, com o comprador, né? Então, assim, esse projeto ele visa
não, a gente acredita, pelo que eu andei olhando, não vai ser de forma assim, igualitária. Não vai conseguir igualar, porque os custos aqui ainda vai ficar um pouquinho mais alto, né? Mas ele vai chegar um pouco mais próximo da situação para que isso não seja tão vantajoso da pessoa sair daqui para ir no outro estado, né? Então, assim, tudo facilita. A pessoa é mais prático ela fazer aqui. O custo, às vezes, do deslocamento, do transtorno, acaba não compensando. Então, essa é a intenção, né, do estado, né, no caso, é fazer essa aprovação, né, que está sendo, inclusive, votada hoje, para que faça essa pelo menos não igualdade, mas uma paridade, né, no sentido ali de ter uma divergência pequena de valores, não tão grande como existe hoje, né? Entendi. Doutor, aproveitando a deixa, né, de que você é desse setor imobiliário, né? Sim. E Três Lagoas a gente acompanhou de alguns anos para cá uma evolução muito grande, né? Eu lembro que pelo menos uns 12 anos atrás a procura era maior que a oferta. Nós passamos por uma fase assim, né? Hoje a gente pode dizer que a oferta é maior que a procura, porque onde a gente passa hoje é comum você ver placas de imóveis vendendo, terrenos, são loteamentos cada vez, né, surgindo cada vez mais, condomínios. Como que é a atual realidade hoje? Realmente a cidade ela passou por uma modificação imobiliária muito grande, né? Sim. Quem está aqui já aproximadamente aí, em torno dos últimos 10 anos vivenciou essa questão, né? Aquele boom imobiliário onde não vieram muitos trabalhadores, né? Muitas empresas, né? Para a nossa cidade, e a quantidade de imóvel disponível não era suficiente para atender todo mundo. O que aconteceu? Como a oferta era menor do que a procura, os preços, os valores explodiram, né? Sim, ficaram exorbitantes, né? Então, porque quem tinha pagava, quem não tinha não comprava, né? Então, quem tinha o imóvel disponível, o preço valorizou, supervalorizou, né? Mas isso foi uma realidade já de alguns anos atrás. O que isso aconteceu? Como teve essa procura muito grande, logicamente, os empresários e os investidores locais e até aqueles que vieram para morar aqui, que acabaram se tornando treslagoenses, né? Sim. Investiram na cidade com construção de novos imóveis, loteamentos. A gente tem visto bastante loteamento, facilidade de pagamento, né? Então, o número de imóvel aumentou de forma considerável, ao ponto de conseguir equilibrar essa questão da oferta e da procura. Consequentemente, os valores que eram praticados naquela fase exorbitantes diminuíram, né? É uma equalização de valores, é uma volta da normalidade. Lógico que se você pegar em comparação a uma cidade que não teve o crescimento que nós tivemos, os imóveis aqui ainda são mais altos, né? Os valores, exatamente, porque é uma cidade em plena expansão, com uma quantidade de habitantes muito grande, né? Muito investimento, seja na indústrias, né? Seja no comércio, muitos empresários vindo para cá. Então, assim, é uma cidade boa para se investir no ramo imobiliário, né? Tanto aquele que está vendendo como aquele que também está comprando, né? A pessoa que está pagando ali um aluguel, então ela de repente é mais interessante ela fazer uma análise em comprar um imóvel, né? E ela além dela estar evitando uma despesa, ela está investindo nela mesma, na família dela, né? Exatamente. Eu lembro que na época tinha pessoas que voltavam a morar com os pais para alugar a casa, ou iam morar com parentes. Foi assim uma loucura. Eu pude acompanhar e foi algo assim muito exatamente. A gente teve bastante cliente, inclusive, que tinha um imóvel assim grande, né? Padrão social médio para alto, um suíte, 2, 3 quartos, né? Então ele era um casal com um filho, por exemplo, né? Que eles faziam? Eles alugavam essa casa, né? Uma casa que, por exemplo, valeria na época, né? 1.500, 2.000, eles alugavam por o dobro, 4.000, e iam para a casa dos pais ou alugavam até mesmo uma casa menor, né? Para ter um outro tipo de rendimento. Isso aconteceu muito aqui na cidade. Verdade. Isso. E, doutor, hoje a gente sabe que a Arauco, né, já está se movimentando para ser construída ali em Inocência, que é uma cidade pequena,
né? E acontece muito de as pessoas morarem em outras cidades, e Três Lagoas, provavelmente, ao que tudo indica, deve receber moradores que vão trabalhar ali na Arauco. Para isso estão até reformando rodovias, facilitando o acesso. Você acredita que vai haver assim um boom imobiliário novamente por conta dessa obra? Um boom eu não acredito, né? Porque a gente já está com o mercado imobiliário superaquecido, né? Pela demanda já atual da cidade, né? Com o número de moradores. Por quê? Não vou acreditar nesse boom, porque o número de oferta de imóveis hoje está bem considerável, né? Então ela atendeu não só o mercado que era necessário, como ela tem muitas ofertas ainda. Então, o boom, essa explosão que aconteceu lá atrás, era que a cidade não tinha número de imóveis preparada para aquilo, né? A gente viu aí, que eu falo preparação em todos os setores, né? Sim. Imobiliário, no comércio, às vezes você ia, você não achava as coisas porque não tinha, você tinha que comprar fora. Então, assim, a cidade foi, de certa forma, assim, surpreendida por esse crescimento fora do normal. Hoje não, hoje ela tem uma estrutura já com bastante oferta, né? Imóveis de todos os valores, né? Desde da classe A até a classe D, classe E. Então, assim, apesar de aumentar a procura, a gente tem muita oferta ainda. Então, essa questão de ter um novo boom não vai acontecer. Mas a gente tem que ressaltar que os imóveis hoje já estão valorizados, né? Não é aquela realidade de antigamente, né? Entendi. É um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. E é bom para a cidade, é bom para quem mora na cidade, quem investe na cidade, né? Então, a gente fala que é um fator positivo que abrange todo mundo. Sim, né? Reflete na economia local, né? Reflete na economia local, nas pessoas que moram, né? Então, é um efeito, que a gente fala, um efeito dominó, né? Um vai levando e todo mundo, de certa forma, acaba sendo beneficiado. Muito bem, doutor. A gente ouve, assim, no dia a dia, alguns proprietários de imóveis que já estão aí especulando essa questão da Arauco, né? Porque não se fala em outra coisa, a gente sabe que é um investimento muito grande. E fala, eu vou segurar de vender minha casa para vender daqui a pouco, eu vou esperar para alugar depois, porque vai melhorar o valor, vou conseguir um valor melhor. Você acredita que essa linha de pensamento esteja correta, ou se tiver uma oportunidade por agora, já é melhor abraçar, digamos assim? A gente fala que é relativo, né? Depende da necessidade de cada um, né? Às vezes a pessoa está ali necessitando de um rendimento para agora. Então, eu recomendo que ela faça. Se ela surgir um negócio que interesse para ela, que ela faça. Ela não aguarde achando que com essa vinda, né, dessas pessoas a mais, que o negócio dela vai supervalorizar. Não vai ser assim, porque já está valorizado, né? E a gente tem muita oferta já de imóvel disponível. Então, se a pessoa tiver a oportunidade, está alugando, tem um interessado, ela não espere, ela faça. Porque ela pode depois se arrepender de não ter feito hoje, né, o negócio que ela poderia estar fazendo, esperando que no futuro conseguisse alugar por um valor maior. Por quê? Porque o número de imóveis hoje disponível é bastante grande. A gente não acredita que esse número de quantidade de pessoas vai sobrecarregar novamente, como aconteceu lá atrás. Porque hoje a cidade já está preparada. A opção de escolhas, né? Exatamente. Tem muitas opções de vários setores, né? Que acaba suprindo a necessidade. E, inclusive, hoje a gente tem bastante assim, oferta de imóveis muito além do que a cidade hoje ela necessita. Já esses empresários, os investidores, né? Já prevendo essa situação de se adequar e ter aí uma oferta maior. Porque a cidade, ela não para, ela está em pleno crescimento, né? A gente espera, né, como morador daqui, que logo ela passe Dourados e se torne a segunda cidade do estado. Se continuar nesse ritmo... Se continuar nesse ritmo, né, a gente espera que no futuro não tão longe. Então, assim, é um crescimento que não vai parar. Então, quem tem imóvel e puder investir, é um ramo muito bom. Quiser alugar, não espere, já aluga,
né? Faça um contrato bem feito. A gente sempre indica que procure um advogado, né? Isso é muito importante para fazer o contrato, seja para alugar, seja para vender. Inclusive, no caso de venda, é mais importante ainda para se levantar certidões daquelas pessoas que estão vendendo, para que a pessoa não entre num negócio aí escuso e depois tenha um prejuízo, né? Então, é sempre importante, né? A gente procurar um advogado, né? Fazer o negócio da venda através de um corretor que vai fazer o levantamento da vida da pessoa que está vendendo. Então, tudo isso o morador e o que vai fazer o negócio no ramo imobiliário tem que se atentar. Isso é importante. Exatamente. Em relação ao aluguel, doutor, a pessoa está morando numa casa e ela vai renovar o contrato de locação. Aí, digamos que ela pague R$ 1.500 por mês de aluguel e já o pessoal, de repente, de olho nesse investimento que não para em Três Lagoas, queira mudar aí, aumentar R$ 500, R$ 600, ele pode ou existe uma lei, assim, de aumento máximo, digamos assim, de aluguel? Isso. Ó. No caso de locação residencial, a lei tem uma lei de locação, 8.245 de 91. Essa lei, ela tem capítulos, assim, de locação residencial, de locação comercial, que são separados os artigos. No caso da residencial, a pessoa já tendo um contrato em vigor, isso aconteceu muito no ano passado, e por desconhecimento jurídico da pessoa, ela acabou ficando refém do dono do imóvel. Exatamente. Né? Como você disse, tá 1.500, tá pouco, eu recebi uma proposta de 3.000, eu quero que você saia do imóvel. Mas a pessoa já tinha um contrato em andamento, já era locatária, ela era inquilina. Então, a lei, ela protege, no caso do contrato em vigor, o locatário, o inquilino, ele a pagar a renovação, que geralmente a renovação ela é anual, pelo índice. E geralmente o índice é o IGPM, que é o que normalmente a maioria dos contratos eles colocam, né? Então, para você ter uma ideia, hoje, no mercado atual, na nossa situação, o IGPM está dando negativo. Então, por exemplo, contratos que venceram anuais, né? E estão no IGPM, não teve reajuste. Por exemplo, vamos colocar o exemplo de 1.500. Venceu o contrato no mês passado, deu 1 ano. Só que ela já está no imóvel, o contrato está em vigor. IGPM deu negativo, vai continuar 1.500. Ela não é obrigada a se sujeitar à imposição do locador. Isso para locação residencial, ela já estando no imóvel, tá bom? Então, venceu 1 ano, que geralmente é anual o reajuste, aplica-se o índice, que é aquele índice do contrato, que geralmente é o IGPM. Mas, eu vou fazer uma ressalva que, você lembra na pandemia, que teve aquela questão de explosão do mercado, preços exorbitantes, porque não tinha, né, mercadoria. Então, o IGPM ele teve uma explosão. Ele teve mês que ele deu 30 e poucos %. Então, aquela pessoa que tinha um contrato, né, que a gente fala que é o usual, reajuste anual com o IGPM. Se ela caiu naquele mês que o IGPM acumulado do ano deu 30 e poucos %, se a gente pegar aí um aluguel de 1.000, ele ia subir 300 e poucos reais. Né? Então, isso aconteceu. Hoje, foi uma época fora do normal, na pandemia. Hoje não. Hoje já está estabilizado, né? Já está tudo normalizado. Então, o IGPM tem dado até negativo. Então, a pessoa que ela tem ali o aluguel, está no imóvel já, ela continua pagando aquele aluguel só com reajuste anual contratado, que geralmente é o IGPM, tá? Isso no caso de residencial. Sim. Tá? Entendi. Então, por isso que vale a pena, né, doutor, conforme você está falando, batendo na tecla a questão do conhecimento, né, de ter o respaldo, porque às vezes acontece também, a pessoa vai lá, assina um contrato, faz tudo bonitinho, mas nem tá vendo direito que está regendo o contrato, às vezes por não entender também, né, uma linguagem muito técnica. Então, o acesso à informação ajuda muito, né? Ajuda muito. A gente sempre orienta, né? Vou voltar a bater na tecla de sempre ter uma ajuda, né? Seja um advogado, seja uma imobiliária que administra, né? Uma pessoa de confiança. Para quê? É o que você falou. Às vezes, por desconhecimento, e até, assim, de certa forma, a pessoa fica confiando naquela pessoa que locou o imóvel e se sujeita, muitas vezes, ao autoritarismo daquele proprietário, daquele locador,
nessa questão de, por exemplo, você paga ou você sai, né? Então a pessoa às vezes por desconhecimento ela acaba tendo que sair, procurar outro imóvel. Então se ela tiver o conhecimento, uma assessoria, né, uma ajuda, ela acaba exercendo o direito que é dela. Né? Se porventura ela desconhecer, ela acaba sendo prejudicada. Sim. E por isso a importância que se tem de estar atento, né? Um contrato bem feito, né? Uma assessoria, para que a pessoa não tenha um prejuízo desnecessário. Porque muitas vezes ela tem aquele direito, só que ela não usa. Além de não usar, ela ainda fica sujeita às imposições de uma outra pessoa, no caso o locador, né? E com isso ela tem um prejuízo. Entendi, verdade. Vale a pena, né? Então, ter esse respaldo, né, de profissionais qualificados para oferecer. Doutora, eu quero agradecer sua presença aqui, né? Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Mas antes de a gente encerrar, eu quero deixar aberto para você fazer alguma consideração ou tocar em um assunto que você julga pertinente, que de repente a gente passou batido. Tá bom. Eu que agradeço o convite e fazer só um breve resumo do que a gente conversou, para que os ouvintes, né, estejam mais atentos aos direitos que eles já têm, né, e às vezes não conhecem e acaba se sujeitando a situações que muitas vezes não precisariam estar, né? Então, sempre procurar um profissional, né, um advogado, uma administradora, fazer um contrato bem feito, seja de locação, seja de venda. No caso de venda, com a gente sobre a pauta de hoje, que seria fazer a escritura, né? Na medida do possível, não fazer um contrato e deixar ali guardado. De preferência, já faz uma escritura pública, leva para registro no cartório de imóveis, que com a adoção dessas providências, ela evita muito transtorno futuro. Que às vezes a pessoa, no sentido de economizar, vou fazer um contrato, vou deixar aqui, ela não vê que lá na frente o prejuízo pode ser muito maior. Inclusive na perca do próprio imóvel. Exatamente. Né? Então, assim, fica essa dica para que as pessoas procurem ter mais precaução na hora de fazer o negócio de locação ou de venda, né? E no caso de venda, tentar sempre fazer a escritura. E agora, com essa questão do projeto, com as custas caindo, acredito que vai ter um aumento aí de escrituração de imóveis, né? De registro. Então, isso até para o mercado é bom. Por que que é bom? Porque a pessoa, quando tem um imóvel ali registrado, é mais fácil dela vender. Ninguém vai querer comprar um imóvel que não está no nome da pessoa, que precisa fazer a escritura. Que já sabe que vai ser uma dor de cabeça. Exatamente, que precisa registrar. Demora. Ninguém quer comprar, como a gente fala no jargão, gato ensacado, né? Porque a pessoa não vai se sujeitar àquele risco. Se ela tem duas opções, um imóvel registrado, tudo bonitinho, certinho, e o outro que não está, ela vai no que está registrado. Então, a questão da escritura e o registro, ela beneficia não só a pessoa que é o proprietário do imóvel, como o mercado imobiliário em geral. Então, fica essa dica, né, para as pessoas se atentem, que às vezes, e aquela questão, barato sai caro. O que é o barato sai caro? Não vou fazer escritura, vou deixar um contrato aqui, e a gente entende que isso pode ocasionar um valor muito alto e muitas vezes irreversível, né? Então fica essa dica aí para que os ouvintes se atentem, né? Essas questões que é muito importante para preservar o próprio direito. Joia, doutor. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Agora são 11h46, 11h46. Falamos com o doutor Eduardo Messias, que é do segmento imobiliário, sobre a redução das taxas de escrituras de imóveis, que está sendo votada hoje, inclusive, na Assembleia de Mato Grosso do Sul. E falamos também sobre especulação imobiliária. Essa entrevista ficará no nosso YouTube. Nós temos um canal no YouTube, 99.5 FM, Difusora 99.5. Siga a gente por lá e confira essa entrevista, caso você tenha mais dúvida, queira voltar ou ouvir com mais calma. Agora são 11h47. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto já já. Continue conosco. O Tribuna Livre volta já. Tempo
tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria 7 Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria 7 Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. BigCom Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na BigCom tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. BigCom, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524 6000. WhatsApp BigCom 99190 4362. BigCom, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte, 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Você sabia que o Hospital Veterinário atende 24 horas por dia? O Hospital Veterinário CRC Vet conta com uma grande equipe de profissionais qualificados, prontos para atender seu filho de 4 patas 24 horas por dia. Tem consulta, testes rápidos, ultrassom, raio-x digital, exames laboratoriais, vacinas, pet shop, alimentação natural, cirurgias em geral e internação monitorada 24 horas. Localizado à Rua Paranaíba 57 no centro, com fones 3522 4367 e 997 15 3390. Genildos Bar e Espetos, o lugar certo para sua refeição com os melhores pratos, no almoço e no jantar, para toda a família, além do churrasco mais apreciado de nossa cidade. Genildos Bar e Espetos, atendendo na Rua Bernardino Rodrigues Montalvão, 103, no bairro da Lapa. Fones 3522-1919 e Zap 67 99162 1493. Voltamos a apresentar Tribuna Livre. Estamos de volta com Tribuna Livre desta quinta-feira. Hoje, que é dia 7 de dezembro de 2023. Agora são 11 horas e 50 minutos, 11h50. Vamos falar agora sobre o senhor Sérgio José da Silva, de 68 anos, que faleceu naquele trágico acidente registrado ali na Castelo Branco. Ele foi sepultado na manhã de hoje, às 8 horas. O corpo foi liberado ontem e sepultado hoje, 8 horas da manhã, aqui em Três Lagoas. Seguem internadas 2 mulheres que são vítimas também deste acidente. Conforme a assessoria de imprensa da Ivitur, uma está hospitalizada em Sorocaba e outra em Penápolis, no interior de São Paulo. E a informação é de que elas estão estáveis. Não há informação de que se o quadro é grave ou não, mas estão estáveis. Esse acidente foi registrado na madrugada de terça-feira, por volta de 1 da manhã, na altura do quilômetro 98 da rodovia Castelo Branco. Um ônibus que saiu daqui de Três Lagoas com comerciantes a caminho do Brás. Acontece toda semana, né? Mais de um ônibus sai toda semana aqui de Três Lagoas em direção ao Brás, que é onde os comerciantes fazem suas compras, né? Para abastecer o comércio local. E, infelizmente, na madrugada de terça-feira, eles foram a caminho de São Paulo e teve um trágico, se envolveu
em um acidente ali próximo de Porto Feliz, no interior de São Paulo, em que o ônibus bateu violentamente contra um caminhão que estaria estacionado. Agora são 11 horas e 52 minutos, 11h52. Conselheiros tutelares do município passaram por capacitação, com o objetivo de capacitar, orientar e atualizar os novos conselheiros tutelares sobre os conhecimentos necessários para a atuação do Conselho Tutelar na formação de políticas públicas e na rede socioassistencial. Foi realizada nos dias 27 a 30 de novembro e 1 de dezembro a capacitação para conselheiros tutelares municipais. O evento contou com a participação dos membros titulares e suplentes para o mandato 2024-2028. A capacitação foi organizada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDCA, em parceria com a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Políticas Públicas e Relações Institucionais. Entre os temas abordados estiveram as bases teóricas e as legislações relacionadas ao Conselho Tutelar no contexto dos direitos da criança e do adolescente, atendimento às políticas públicas do município, a apresentação das ações e obrigações conforme a legislação e atualização de informações sobre a rotina de trabalho, leis, decretos e a prática com essas informações, incluindo o manuseio e a aplicabilidade das informações a serem adotadas no período de 2024 a 2028. Essa capacitação foi realizada até o dia 1º de dezembro e divulgada hoje pela Prefeitura de Três Lagoas, ressaltando o importante trabalho feito pelos conselheiros tutelares, que consegue aí dar um respaldo no âmbito educacional, familiar, a todas as crianças, que têm direitos de serem acolhidas quando necessário. Agora são 11 horas e 54 minutos, 11h54. A Secretaria de Estado de Saúde amplia a vacinação contra a Covid-19 com a segunda dose de reforço da vacina bivalente para pessoas com 60 anos ou mais e também para imunocomprometidos acima de 12 anos de idade que tenham recebido a última dose da vacina há mais de 6 meses em Mato Grosso do Sul. A medida para a prevenção e controle da Covid-19 passa a valer a partir de quarta-feira em todo o estado, após a recomendação do Ministério da Saúde. Conforme a coordenadora de imunização da Secretaria Estadual de Saúde, Ana Paula, a vacinação é fundamental para prevenir o surgimento de complicações decorrentes da doença. As vacinas estão disponíveis em todos os municípios de Mato Grosso do Sul. E se você faz parte desse grupo, basta procurar uma unidade de saúde para atualizar a carteira vacinal. Agora são 11 horas e 55 minutos, 11h55. Olha só, Bonifácio Choque Cruz morreu depois de engolir 35 cápsulas com cocaína e uma delas estourar. O corpo dele foi abandonado com um saco amarrado na cabeça, em uma rodovia na região de fronteira em Puerto Quiarro e Corumbá. A polícia boliviana realizou o laudo e identificou a cocaína no estômago de Bonifácio. O resultado foi divulgado nesta quarta-feira e veiculado pelo jornal boliviano El Clave. Os traficantes utilizavam uma casa em Puerto, que fica a menos de 15 quilômetros de Corumbá, para abrigar Bonifácio. As autoridades identificaram que o homem deve ter começado a passar mal ainda na residência. Depois que morreu, o corpo dele foi levado para uma rodovia que dá acesso à região de Mutum. A principal suspeita é que Bonifácio teria acordado de atravessar a fronteira com o Brasil e levar a droga escondida dentro do corpo para alguma localidade aqui no país. Infelizmente, Corumbá faz fronteira com a Bolívia, que é uma das principais fornecedoras de cocaína para o Brasil. E nós sabemos que Mato Grosso do Sul é rota, do tráfico
Por isso que tem havido aí um empenho muito grande das forças, inclusive nacionais, ali nas fronteiras com o Paraguai e também com a Bolívia, que acaba sempre passando aqui por Mato Grosso do Sul para distribuir maconha e cocaína aí para vários estados. Agora são 11 horas e 57 minutos. 11h57. Blindados de Mato Grosso do Sul estão a caminho do estado de Roraima e vão ajudar a reforçar a fronteira do Brasil com a Venezuela e a Guiana. O informativo apurou aqui que pelo menos 40 militares vão integrar o contingente de 150 homens que dará reforço à 1ª Brigada de Infantaria de Selva e principalmente vai compor o recém-criado 18º Regimento de Cavalaria Mecanizado em Boa Vista, ali em Roraima. Ao todo, 28 blindados das unidades militares de Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul vão reforçar a fronteira brasileira com a Venezuela e com a Guiana. De Mato Grosso do Sul, os blindados saíram das 2 unidades que têm atuação específica em cavalaria, que é a Brigada de Cavalaria Mecanizada de Dourados e sua unidade complementar ali que fica em Campo Grande. Por causa da elevação da tensão na fronteira entre Venezuela e Guiana, depois que o presidente venezuelano, com o apoio da oposição, passou a intensificar a reivindicação pela região de Essequibo, oeste da Guiana, o exército brasileiro decidiu aumentar sua presença na região. Dos 28 blindados que estão a caminho do norte de Roraima, 6 são do modelo Guarani, 6 do modelo Cascavel e 16 são do modelo Guaicuru, que são aí considerados aptos a esse tipo de intervenção. Nós sabemos que há um momento tenso, né, nessa divisão aí pela Guiana, Venezuela, por terras, por domínios, e agora Mato Grosso do Sul vai atuar ali colaborando com a fiscalização local. Agora são 11 horas e 59 minutos, 11h59. Nós já estamos chegando ao finalzinho de mais uma edição do nosso programa Tribuna Livre. Mas é claro que antes eu quero agradecer a todos vocês que ficou aqui comigo, que ficaram, né, melhor dizendo, aqui comigo. Obrigada pela audiência, pela companhia e continue ligadinhos, porque tem muita coisa boa ainda por vir, muita programação aqui na Difusora 99.5 FM. E amanhã o nosso jornalismo volta a partir das 7 horas, o Difusora Notícias com Henrique Ferian, e eu voltarei a partir das 11 com Tribuna Livre. Até lá!